Sou responsável pela minha vida. Sou responsável pela minha vida. Deus me dá vida, eu sou responsável por essa vida aqui. A gente vai aprendendo a viver, né? Com a graça de Deus, da melhor maneira, nós somos nascidos, criados, a gente aprende a andar, a falar e a gente vai entendendo que somos nós que fazemos a prova, que passamos na prova, somos nós que trabalhamos para receber, para pagar comida, para pagar nossa moradia. Somos nós responsáveis pelas nossas atitudes, aquilo que a gente edifica, aquilo que a gente destrói também. Você, principalmente, hoje nós vamos olhar pelas palavras que saem das nossas bocas. A gente fala aquilo que o coração está cheio. E do que o seu coração está cheio? O seu coração está cheio do que é bom, cheio de más intenções, ou cheio de feridas, cheio de angústias que ainda não foram olhadas, cuidadas. Essa fábrica de palavras que é a nossa vida interior. Uma flor muito bonita, né? Uma flor muito bonita, quando você vai lá se aproximar dela e sentir o seu perfume, nossa, mas que cheiro estranho. Essa flor só vive de aparências. Você é como uma flor dessa, que só vive de aparências, mas quando abre a boca, só destrói, só promove o mal, só promove as desavenças, aquilo que não faz bem, aquilo que não edifica o outro. Palavras ditas, palavras escritas nas redes sociais, palavras transmitidas de alguma forma, não voltam. Aquela semente lançada, ela não volta mais. E as palavras, elas nascem nesse momento em que a gente vai percebendo o mundo. As palavras são germinadas dentro de nós, inscritas em nós, através do nosso ambiente em que a gente vive. Somos seres de relação e também seres de palavra. Como você fala com seu filho? Vai, meu filho, você vai conseguir. Tô aqui, vou te dar apoio. Você consegue. Você é muito bom. Vai firme. Ou aquelas palavras que sempre estão, olha, você não é muito bom, tudo que você faz não dá certo. Palavras que vão diminuindo essa pessoa. Quantas situações nós já podemos ver e presenciar de situações que foram extremamente julgadas, mas por palavras que não fizeram bem. Nossa, gente, tem tantas situações, tantos exemplos. Você já viu aquela pessoa que ela não consegue se expressar bem, tudo que ela só fala com mau agrado, aquela pessoa irritada, aquela pessoa que está só xingando. Talvez você tenha passado por uma experiência dessa. Aquela pessoa que te maltratou, que falou tantas coisas ruins para você. Eu vou te dar uma boa notícia. Não é sobre você, é sobre ela. A gente fala sobre nós. Tudo que nós falamos, nós estamos falando sobre nós. Os nossos medos, os nossos anseios, a nossa sensação de que a gente não vai dar conta. Ai, será que eu confio nisso? Também estamos falando sobre isso. Somos responsáveis pelas nossas palavras. Graças a Deus, nós temos o privilégio de ter a liberdade de expressão, mas a gente também precisa ter cuidado com o que falamos. É claro que os nossos sentimentos precisam ser cuidados. Se a gente não cuida dessa ferida interna que tem aqui dentro, aí dentro de você, nós vamos falar de maneira triste, nós vamos falar de maneira rancorosa, nós vamos falar de maneira violenta. Ah, mas eu estava bêbado quando eu disse. Ah, mas eu estava medicado, eu não lembro, eu estava dopado quando eu disse. Ah, mas eu estava dormindo e não vi o que falei. Desculpa, mas eu estava brincando, foi uma brincadeira aquilo que eu disse. Tudo que você falou, você realmente disse. Você só usou formas para falar. Por isso que é importante se cuidar. Por isso que é importante olhar para dentro de si. Por isso que esse autocuidado, quando eu cuido do meu físico, quando eu cuido do meu emocional, quando eu organizo as minhas emoções, a gente não fica zerado, tá? A gente não chega no ponto, não, agora minhas emoções estão certinhas, eu só vou falar coisa boa. Não. É legal isso, porque as palavras são uma bússola para nós, elas vão dizendo como está a nossa vida. Como você está se relacionando com a sua vida? Como você se relaciona com as pessoas? Você está cuidando de você? E não adianta, tá? Essa feridinha interna aí que não foi cuidada, de algum jeito ela vai se expressar. Por mais que você tente exalar esse perfume, essa aparência bonita, mas as suas palavras podem estar sendo muito mal cuidadas e muito mal expressadas também. Que a gente não fique só vivendo de aparências, mas que a gente cuide mais
desse lado interior, né? Que não adianta só maquiagem, só cabelo, só botox, só querer ficar bonito ou bonita, mas não promover o amor. Que Deus nos dê a graça da gente enxergar a vida como uma grande responsabilidade que nós temos. Que você possa ser abençoado pelo seu cuidado, para você ter palavras de cuidado. Que você possa se acolher, para você ter palavras de acolhimento. E que você possa ser um ser humano de verdade, humanizado, para ter palavras de verdade. Vamos agora ouvir com a palavra, essa palavra verdadeira que nos traz a verdade, a fé, em São Mateus, capítulo 12. Padre Ulisses, com muita sabedoria, vai nos ajudar a compreender melhor. Vamos ouvir. Um homem bom, de seu bom tesouro, tira o bem, mas o homem mau, de seu mau tesouro, tira o mal. Ora, eu vos digo que no dia do juízo, todos terão de prestar contas de cada palavra inútil que tiverem falado. Pois conforme tuas palavras é que serás declarado justo, e conforme tuas palavras é que serás condenado. Aí está a palavra de Jesus em São Mateus. Exatamente num contexto em que Jesus era sempre mal interpretado, eram maliciadas as palavras dele pelos fariseus que o odiavam, pessoas que tinham uma posição lá no templo, na religião, e no entanto rejeitavam absolutamente Jesus, e a partir daí eles queriam matar Jesus. E o primeiro instrumento que eles usavam para acabar com Jesus era a palavra, né? E Nosso Senhor então bate forte em cima dessa responsabilidade pelas palavras que a gente diz, né? Ele vai dizer, não esqueça nunca de que a boca fala do que o coração está cheio. Minha gente, isso é importante na nossa vida, porque meça um pouco, coloque na balança as palavras que você usa ao longo do seu dia todo e tenta discernir até onde essas palavras, elas constroem algo naquela pessoa que está ouvindo ou elas destroem, tentam arrasar, jogar no chão a vida de um ser humano. Na sua família, no seu trabalho, onde quer que seja, né? E olha um pouquinho lá dentro que Jesus dizia assim, é do bom tesouro do seu coração ou do mau tesouro que brotam as suas palavras. É como se a gente tivesse lá dentro da gente, lá dentro do nosso coração, entende? É um verdadeiro dicionário de palavras bonitas, um tesouro de palavras bonitas, um tesouro de palavras negativas, perigosas, até mortais. E a gente sabe que as amizades ou inimizades, elas muitas vezes começam com a palavra. Quando nós não escolhemos a palavra, quando nós não nos responsabilizamos. E a tendência, digamos assim, à rejeição, ao ódio, à inveja do outro, ou a tendência à aproximação, à união, ao desejo bom para o outro, brota lá de dentro do nosso coração. Daí é tão bonito que a gente levante de manhã examinando primeiramente o coração. Em geral, a gente quer olhar a cara, se ela está bonita ou está feia. Não, olha o coração. Veja se o seu coração está bonito ou está feio, né? E tenta imediatamente já purificar tudo isso para que seu dia não seja um dia azedo. Azedo para você e azedo para quem se encontra com você, né? Então é tão importante que a palavra que a gente pronuncia diz, nós pedimos sempre, levante-se fazendo uma oração. E faça uma oração não de peditório a Deus, uma oração de agradecimento. Meu Deus, obrigado, eu estou vivo, que bom, eu vou aproveitar meu dia, né? Faça já pedindo e desejando todo bem a todas as pessoas com quem você vai se encontrar, a começar da sua família, né? Acontece na sua família que você é capaz de dizer um bom dia, uma boa tarde. Bom dia, meu marido, bom dia, minha mulher, bom dia, meu filho, bom dia, meu pai, minha mãe. Ou levanta cada um por si e já sai correndo, nem presta atenção no que o outro. E depois na vida social, então. Como a gente às vezes tem a tendência de olhar para uma pessoa e já fazer um julgamento negativo. Isso é triste, gente. Ou então, abrimos esse bendito celular, lá vem, entende, qualquer invenção negativa sobre uma pessoa e eu já passo aquilo para frente, eu já gozo com a desgraça alheia.
Pense um pouquinho em tudo isso, porque no fundo, não é o que vale, não é o que você diz para o outro, mas o que vale é o que está dentro de você. Seu coração pode ir apodrecendo aos poucos. Daqui a pouco você vai se detestar a si mesmo por aquilo que você muitas vezes projeta injustamente sobre os outros, como faziam os fariseus no tempo de Jesus. Em tudo isso, a gente tem que ter uma responsabilidade. E a responsabilidade, ela começa com o respeito que eu tenho pelo outro. Seja que esteja com um visual bonito ou não, entende? A roupa bonita ou não, pouco me importa. É um ser humano, eu respeito. Mais ainda, quando eu não tenho experiência, não tenho provas, não sei de quem se trata, por que eu vou gozar em espalhar uma calúnia, uma maldade sobre a pessoa, jogar na rede social? É o que Nosso Senhor diz, entende? Esse é o grande pecado que a gente comete, foi o grande pecado que foi cometido contra Jesus. Então, olha um pouquinho qual é o tesouro que tem no seu coração, porque no seu coração tem um tesouro muito bonito. Meu Deus, quando você era criança, você era uma maravilha, sorria para todo mundo, entende? De repente a gente vai crescendo, vai colocando veneno, inveja, ciúme, frustração, e a gente, perdão da palavra, vomita aquilo sobre pessoas que não tem nada a ver, que muitas vezes eu não conheço. E sendo cristão, exatamente a minha consagração, a minha missão é exatamente o contrário, né? Nosso Senhor fala assim, seja um evangelho. Sabe o que significa evangelho? Significa boa notícia, né? Evangelium, uma boa notícia. Então por que eu não posso ser um evangelho, uma boa notícia para o outro? Minha presença, meu sorriso, minha palavra, meu bom dia, meu abraço, entende? E principalmente essa capacidade de não julgar a quem eu não conheço. Ou se eu percebo algo de negativo, eu rezo por aquela pessoa e não a mando para o inferno jamais. Nunca esqueça, tudo aquilo que brota de ruim de mim vai voltar para mim. Tudo aquilo que brota de bom, de belo do meu coração, do meu olhar, de todo o meu ser, isso aí vai engrandecer, vai me fazer crescer diante de Deus e das pessoas. Escolha o caminho de Jesus. E é por isso que eu digo, levante de manhã abençoando tudo e tudo. Se abençoe e abençoe o mundo todo. Mesmo aquilo que você acha que não vale a pena, abençoe e você terá paz no seu coração. Você terá um dia de alegria, um dia assim que se abre, se descortina um sol, não só fora, mas também lá dentro do seu coração. Vamos rezar então para que isso aconteça, para que o seu coração, a sua boca fale daquilo que está cheio o seu coração. E o seu coração está cheio de bondade, de beleza e de verdade. Vamos rezar? Vamos, Padre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que bom que estamos. Olha, cheio, olha como está seu coração cheio de coisa bonita. Ah, é sempre assim, Meu viu? Deus, que lindo! E o seu também, querida. Vamos fazer um bonito programa. Vamos, então. gente, olha.